Olá, meus irmãos. Estamos começando mais uma participação aqui na TV Chico Xavier. É com alegria que nós estamos participando nesse movimento que está no mundo todo de mais aproximação com Deus, de mais aproximação com o nosso Mestre Jesus. E, obviamente, com todos os irmãos que nos encontramos. Antes de, o nosso tema de hoje, como você sabe, vai ser o Sermão do Monte, e que são diretrizes, nós trazemos essa abordagem, Sermão do Monte, diretrizes para a felicidade. Só que antes nós queríamos saudar todas as famílias, né? Não sei se você sabe, talvez saiba também, às vezes a gente não decora datas, mas dia 15 de maio, que é hoje, né, dia 15 de maio de 2020, é o Dia Internacional da Família. Olha que coisa legal. Dia Internacional da Família. Família, que é essa fantástica sala de aula, essa maravilhosa oficina de trabalho, esse sublime templo de oração, de encontro das almas com Jesus, que é o Mestre, e com o Criador. Então, eu quero saudar todos vocês que estão nos assistindo agora, todas as famílias, inclusive a minha também. E quando a gente fala família, a minha família, no sentido do núcleo familiar no qual eu me insiro, porque a família, né, ela é, digamos assim, todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão no mundo espiritual, que estão no mundo físico, e também boa de lembrar, uma mensagem hoje que tive a oportunidade de ler do Espírito Emmanuel, que ele nos lembra que, além, né, nas outras constelações, nas outras galáxias, existem habitantes, né? Nós sabemos, uma das verdades que a doutrina espírita nos revelou é a pluralidade dos mundos habitados. Então, a humanidade, diante de Deus, é uma só, né? Mesmo que seja em mundos diferentes. Então, saudando todas as humanidades, todas as coisas, de todos os quadrantes do universo, especialmente da Terra, do Brasil e de todos vocês. Um grande abraço particularmente para nossos irmãos aí de Campina Grande, nosso querido irmão Ivan e Ribamar. Então, nós queremos trazer essa mensagem, lembrar da importância. E mais ainda, né? Durante a quarentena, lembremos da sala pequena. Qual é a sala pequena? Família. E pequena, digo, não por causa da grandiosidade, não, da menor ou maior grandiosidade, não. Pequena no sentido de ser aquele espaço menor, onde eu preciso me abrigar, conviver para despertar em mim. E eu gosto de fazer uma imagem mais ou menos assim. Na família, enquanto tem pessoas que estão ainda se bicando, outras estão já se entendendo, muitas estão assim, mas no futuro todas vão ficar assim com o tempo, todas vão começar a aprender a importância da união para um dia ficar verdadeiramente assim, que é se amando. Então, qual é a proposta para a convivência da família? É a convivência da família com desafios de cada um, com a dificuldade que cada um tem, mas, acima de tudo, com um olhar comum, um olhar no ideal de se compreender, de aprender um com o outro, de se auxiliar, de se apoiar, porque família é porto seguro. Então, fica aqui a nossa saudação a todas as famílias. Então, nós queremos, inclusive, cantar uma música, né? Que sempre cantamos as nossas músicas, nas nossas palestras presenciais, né? Essa é o videoconferência, mas nas presenciais a gente sempre toca nas casas espíritas, tanto no começo e no final. Então, eu quero cantar uma música que eu gosto muito, que é Amar para Transformar. Tá? Uma música que nós compomos trazendo uma mensagem de amor. Amar e nada exigir de ninguém, está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz, quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só começar. Eu quero, eu posso, eu vou amar, amar e me amar, pra transformar. Amar e me amar, pra
para transformar, amar e me amar, para transformar, amar e me amar, para transformar. Estamos em família para amar, para se amar e aprender a amar. Vamos juntos. Amar e nada exigir de ninguém. Está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz. Quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus. O bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só conversar. Eu quero, eu posso. Eu vou amar, amar e me amar. Para transformar, amar e me amar. Para transformar, amar e me amar. Para transformar, amar e me amar. Para transformar. É isso, meus irmãos. Começando com essa música, minha música que eu dedico especialmente às famílias, a todas as famílias. E você que me permite agora, neste momento, entrar, né, no recesso do seu lar, nesse espaço sagrado que Deus lhe concedeu, onde quer que você se encontre, em qualquer local do planeta, ou qualquer dimensão, encarnado ou não, que nós possamos, nesse momento, conversar um pouco, né? Pouco mesmo, porque nós não temos a pretensão de trazer definitividade e conhecimento, né? Porque o Sermão do Monte é considerado o maior discurso que Jesus trouxe para nós, não é? Na verdade, comenta-se que esse Sermão do Monte é, digamos assim, o resumo da doutrina do Cristo, né? Ao longo da sua passagem, na verdade, esses 33 anos, aproximadamente, que Jesus viveu entre nós, mais ou menos uns 3 anos ele fazendo a sua pregação mais pública, né? Porque Jesus sempre esteve trabalhando, né? E a gente sabe disso desde criança, que Jesus atua no mundo, né? Desde que chegou, na verdade, até antes, né? Porque ele é o governador espiritual do planeta. Então, o que acontece é que, normalmente, a gente não para observar a grandiosidade, às vezes, de determinados conteúdos que são colocados à nossa disposição. E um deles, né, talvez a gente precise dar um pouco mais de atenção, sem querer esgotar o assunto, mas eu vou tentar trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar um pouco sobre o Sermão do Monte, né? Essa palavra Sermão do Monte, sermão, a gente normalmente lembra uma coisa mais formal, mais, digamos assim, categórica, né? Mais firme, mais como diretriz, né? O Sermão do Monte, esse grande resumo da doutrina que Jesus pregou, inclusive não só falando, mas efetivamente praticando, ele está registrado especialmente, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 do Novo Testamento. Então, essas que nós chamamos de diretrizes para a felicidade, porque verdadeiramente a felicidade é algo que nós precisamos entender um pouco sobre o que é essa felicidade, para que a gente não termine não focando, às vezes, a nossa vida em direções que mais tarde vão ter que voltar, né? Porque o caminho é um só, né? Como a própria música traz para nós, né? Que quando diz tenha fé em Deus, né? O bem vence o mal. Olha que interessante, fé em Deus, né? Aí a gente parte para entender, em primeiro lugar, né, como diria a doutrina espírita na sua questão primeira do livro do Espírito, que é Deus, né? Porque tem pessoas que nem acreditam em Deus, né? A verdade é essa, né? Há aquele grupo de pessoas que não acredita em nada mesmo, é materialista, e aqueles que acreditam em algo mais, e tem gente que nem acredita em Deus. E às vezes até nós, se nós não nos vigiarmos, nós que acreditamos em Deus, é bom deixar claro isso, nós, e dizendo acreditar dentro do sentido popular, porque, na verdade, o acreditar é só o primeiro passo, nós já falamos isso em outras oportunidades, de que o acreditar é o primeiro passo, a gente precisa conhecer Deus para saber da sua existência, né? Para, nessa convivência com o nosso Pai, nós podermos descobrir, inclusive, a nós mesmos. Então, quando se diz que é Deus, a inteligência suprema, né, do universo, a causa primária, o amor supremo, né, aquele ser que todos nós sabemos que está aqui agora comigo e com você, que está em nós, que é o Deus imanente, que está fora de nós, que é o Deus transcendente, ele utilizando-se de dois elementos gerais, inclusive está no livro dos Espíritos, né? Essa visão da trindade universal, Deus, Espírito e Matéria.
Então, através dessas duas forças universais criadas por ele mesmo, por Deus, que é o princípio espiritual e o princípio material, Deus criou tudo e a todos, né? E essas duas vertentes, que eu, por exemplo, sou um espírito, você é um espírito, nós estamos na matéria, então essa conjugação do espírito e matéria para viver experiência, já passamos em outros reinos, vida mineral, vegetal, animal, estamos aqui no reino nominal, passando, inclusive, por aperto, e a gente sabe disso. Estamos passando por um determinado aperto, um aperto mesmo, chamado pandemia do coronavírus, né? A gente não pode deixar de falar nesse assunto, vamos tratar disso, mas a gente precisa mencionar esse assunto, né? De que nós estamos vivendo um momento necessário para a humanidade. Temporário, mas, acima de tudo, necessário para o despertar do interior, do Deus interior, do Cristo interior que há em nós. Nós precisamos parar para fazer essa reflexão e saber qual é a minha meta. Tudo bem, eu fui criado, agora concordo que eu fui criado por Deus. Esse ser supremo, inteligência suprema, que me criou a tudo e a todos. Mas para quê? Então, a meta de Deus para nós é a felicidade plena. É ser feliz plenamente. E ser feliz plenamente é alcançar a perfeição. Tanto é que no final, né, praticamente no final do discurso de Jesus, do Sermão do Monte, ele fala: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é. Nós precisamos, então, ter como saber que onde estamos e para onde vamos. A nossa meta é a perfeição. Agora, é de uma hora para outra que a gente vai alcançar? Nenhum aluno entra numa sala de aula na primeira série e já vai chegar a ser doutor. A gente vai precisar desse processo pedagógico, das várias existências. A vida é uma só, eu gosto de dizer sempre isso, a vida é uma só, que é a vida do espírito imortal. No entanto, nós precisamos, então, vou ficar olhando agora mais aqui para essa câmera, para não ficar desfocando, para a gente manter uma linha de visão. Então, eu gosto muito de trazer essa ideia para a gente pensar. Olha só, nós temos uma meta a alcançar. Essa meta é a perfeição. Mas tem pessoas que entendem que, por exemplo, a perfeição não é alcançável. É, só que é alcançável no modelo. Nós temos alguém que já alcançou. É como você pegar, por exemplo, uma pessoa que é um violinista extremo, um pianista maravilhoso, e você ter ele como mérito: eu quero alcançar, quero tocar igual a ele. Como é que ele fez para alcançar isso? Né? E depois ele vir para a gente e nos mostrar como é que ele fez, quais foram os caminhos que ele percorreu para alcançar, e dar orientações, dar diretrizes, mostrar como a gente fazer para a gente alcançar essa mesma performance, essa perfeição. E é o que acontece conosco em relação a Jesus. O mestre, ele já é um espírito puro. Na verdade, Jesus está até acima. A pureza do Cristo foi só o primeiro estágio. Ele já é um Cristo, digamos como fosse um pós-doutorado, se é que se pode chamar assim. Jesus já está além, porque ele é um dos eleitos do Senhor para governar a vida no planeta e participa de uma comunidade de cristos igual a ele, que governa a vida no sistema solar, como nos relata Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos a compreensão de que, quando falamos do Sermão do Monte, o maior discurso do Cristo, não é um discurso de qualquer um, não são diretrizes de qualquer um, não é uma plataforma de governo que ele trouxe para nós, do autogoverno, não é? Porque governar ele já nos governa, mas ele veio trazer uma plataforma do autogoverno, de como eu devo me portar para ser feliz, ser um bem-aventurado. Quando a gente fala assim, bem-aventurança, o que é a bem-aventurança? É um estado, né, daquele que está bem, daquele que conseguiu alcançar o que queria, o bem-sucedido, está bem-sucedido, sucedeu-se bem. Não necessariamente no mundo que nós vivemos, material, está apenas sucedido, em que pese também ser importante o sucesso na vida material. Afinal, nós estamos no mundo material. O que nós não podemos é dar mais valor à vida material do que propriamente essa, digamos assim, essa meta que nós temos na nossa vida, que é a vida do aperfeiçoamento espiritual. Por isso que o próprio Jesus já disse, em outra parte do seu evangelho: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando estamos trazendo o Sermão do Monte, para algumas reflexões apenas, o tempo não é um tempo, é curto, né, aproximadamente uma hora, não dá para a gente falar tudo, mas a gente vai trazer alguns questionamentos, e espero que essas
anotações, essas informações sejam úteis para nós, para que nós percebamos que o Sermão do Monte, ele é algo fantástico. São diretrizes que, se eu me esforçar, olha, me esforçar para conhecer, me esforçar para compreender, me esforçar para colocar em prática, eu estou no caminho. Eu estou no caminho, eu estou naquela história, por exemplo, aqui nem o pianista, que é excelente pianista, vem para mim e diz, olha, aqui está a partitura, aqui está, conheça a partitura, conheça como é que são, como é que se toca, aqui está o método de estudo para você praticar, e você praticando, você vai atingir, você vai ser um grande pianista. Então, a mesma coisa Jesus fez nesse grande Sermão do Monte, que, dirigindo diretamente para os jovens, nós podemos dizer assim, é o grande Enem espiritual. Numa linguagem jovem, dirigindo a todos, né? Todos meus irmãos e irmãs, mas numa linguagem jovem, que seria do Enem espiritual. Ou seja, todos nós somos convidados a passar nesse Enem espiritual para alcançar a meta da felicidade plena, que nos aguarda na chamada vida abundante. É quando eu alcançar a plenitude e tomar posse verdadeiramente da vida eterna, de não precisar mais encarnar, porque não precisarei mais dessa encarnação do ponto de vista de provação, né, no sentido de testar as minhas habilidades, as minhas virtudes, desabrochá-las, vivenciá-las ou expiar, ou corrigir erros feitos, né? Na verdade, quando eu alcançar a pureza de espírito, que é o grau máximo, no primeiro momento, da doutrina espírita, na escala espírita, do espírito puro. Né? Essa questão dos cristos, por exemplo, quem traz muito bem é São Luís na Revista Espírita. Ela mostra que existe uma continuidade nessa evolução. Né? E aí, confesso a vocês que não vou me avorar a seguir isso adiante dessa análise, não, porque uma análise mais profunda demoraria mais tempo, e até eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade de compreender como é que seria essa evolução a nível depois de se tornar um Cristo. Mas ficamos aqui na nossa abordagem, então, do Sermão do Monte, mostrando que aquele que veio trazer o Sermão do Monte, aquele que veio trazer o roteiro de vida que é o Evangelho de Deus trazido por Jesus, esse roteiro da vida abundante, nesse grande roteiro está inserido o Sermão do Monte, que é o resumo, é o aulão que Jesus deu lá no Sermão do Monte, para que todos nós pudéssemos compreender que existem diretrizes, digamos, existem orientações, instruções de como se alcançar a meta, que a nossa meta é a plena felicidade e a perfeição. É o desenvolvimento do amor em nós, desse amor do qual nós somos originados, né? Originados do amor de Deus, esse amor que habita em nós, como desabrochar esse amor num grau extremo, para ser plenamente amor, e como desenvolver o conhecimento em nós, a sabedoria que há em nós e no universo, ao ponto de utilizar esse conhecimento pleno com humildade e se tornar um sábio. Então, é a sabedoria e o amor que são as duas asas que nos levarão a Deus, numa linguagem simbólica utilizada por Emmanuel. Essa linguagem no sentido de que eu preciso desenvolver o intelecto, mas eu também preciso desenvolver o sentimento. Eu preciso desenvolver o meu sentimento. Eu preciso a afetividade. E é o sentimento que faz com que nós possamos nos guiar melhor. Não é à toa que no momento que nós estamos vivendo hoje, no desafio que estamos vivendo hoje, como falamos da pandemia do coronavírus, nós somos convidados a examinar as nossas emoções, como é que a gente está se sentindo, como é que está o desafio para nós. Porque lá tem uma bem-aventurança lá que nos auxilia bastante, ele vai falar daqui a pouco dela, que é bem-aventurado os aflitos. Então, Jesus veio nos mostrar que existe um caminho. E quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer dizer que a sua forma, a sua maneira de ser, né? Eu gosto sempre de dizer assim, Jesus é o modo divino de ser humano. O modo divino de ser humano. Então, Jesus veio com essa instrução para nós, né? Através da própria vida. E narrou várias coisas, obviamente. O próprio evangelista João diz que se tudo que Jesus fez fosse narrado em livros, não caberia nos livros do mundo. Mas os evangelistas que conviveram com ele, né, especialmente, foram muitos discípulos que Jesus teve, né? E aqui cabe algo interessante para a gente destacar, que é a quantidade de discípulos. Tem aqueles do colégio apostolar, aqueles discípulos que ficaram
mais ligado para ele, não, os 12 apóstolos, discípulos se tornaram 12 apóstolos, né? Mas muitos seguidores. Jesus teve muitos seguidores, né? Tem inclusive os 500 da Galiléia, que quando o mestre desencarnou, depois que voltou, apareceu para levantar o ânimo novamente, para dar o gás, porque foi a crucificação, o exemplo máximo de submissão à vontade de Deus. Mas a ressurreição foi justamente o ressurgimento do Cristo, mostrando, configurando para todos nós a certeza da imortalidade da alma. Então, o que é que acontece? Jesus destacou que todos nós somos, né, sem dúvida nenhuma, nós somos espíritos imortais. E a meta nossa é essa, o caminho é a perfeição. Somos imortais, a morte é só do corpo. Então, só isso já dá para nos dar, já nos concede, nos permite uma certa tranquilidade dentro da situação que estamos vivendo. Ora, Emmanuel fala, tem duas bases interessantes para você ficar tranquilo: fé em Deus e fé na imortalidade da alma. Se eu tenho fé em Deus e tenho fé na imortalidade da alma, o que vai acontecer? Eu vou passar por qualquer situação e ter tranquilidade. Kardec nos mostra isso no Livro dos Espíritos, que quando o homem olha numa visão do alto, né, os problemas ficam menores. É só a gente subir, não é difícil, e olhar para baixo, que as coisinhas pequenininhas, perdem um pouco de sentido, de importância, aquelas pequenas coisas que a gente estava vendo ali, depois quando você estava nos altos. Então, a proposta do Sermão do Monte é nós nos elevarmos. O próprio nome, monte, né, lembra o que? A subida. Então, nós precisamos subir, nos elevar para viver dessa forma, nessas diretrizes. Então, as diretrizes que nós observamos, o Sermão do Monte, ele tem muita coisa, né? O Sermão do Monte tem as bem-aventuranças, né? Que são 9, tem a missão dos discípulos, tem a lei, a justiça e o reino, são vários tópicos que nós temos aí. Mas nós não vamos tratar de todos eles. Eu vou combinar com vocês, nesse primeiro momento, nós vamos tratar das bem-aventuranças, e em especial, se der tempo, também fala um pouco da missão dos discípulos, né? Aquelas duas diretrizes básicas que Jesus deu, além dessas das bem-aventuranças, que servem para todos nós, mas em especial para aqueles que querem segui-lo. Ele trouxe duas diretrizes básicas, que são justamente aquela missão dos discípulos, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, havendo tempo, nós vamos falar, quando ele fala do sal da terra, quando ele fala da luz do mundo, tá bom? Que são as duas diretrizes básicas. Então, o nosso tempo, por exemplo, quando se fala de Jesus, né, quando o Sermão do Monte, parece uma coisa assim, alguém anotou, não, houve uma vivência em relação a isso. No livro, né, eu me permito trazer, nesse livro aqui, para vocês, quem quiser conhecer, ó, o nome desse livro é Boa Nova, né? Boa Nova, do espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos trouxe para todos nós, através da psicografia abençoada, maravilhosa, do Chico Xavier, que dá nome a essa fantástica TV. O nome é uma TV com o nome, TV e rádio, com o nome Chico Xavier, é tesouro, né? Então, Chico Xavier trouxe para nós essa psicografia. No capítulo específico, capítulo 11, tratando o Sermão do Monte, né? Que é todo, digamos, aqui o Humberto de Campos, eu gosto de Humberto de Campos, é o seguinte, olha só, o Humberto de Campos é como se fosse, ele é um literato, né? Foi da Academia Brasileira de Letras, né? Então, foi convidado por Emmanuel para participar da obra mediúnica de Chico Xavier, essa ampliação da doutrina espírita a nível de compreensão da vida. Então, Humberto de Campos nos serve para nós como se fosse aquele cidadão que conhece os meandros, sabe aquela pessoa que entra em todo camarim, que conhece todo mundo, sabe o mundo artístico e tal, aquele um literato que tem acesso a todos os cantos. E nesse caso, ele teve acesso aos registros das ocorrências da vida de Jesus. Né? Claro que são milhares de ocorrências. Ele reservou 30 ocorrências interessantes, 30, e separou lá. Ele fala muito bem isso. E então, essas 30 ocorrências que o Humberto de Campos traz, ele traz a história viva mesmo, né? O que houve, né? O bastidor do que houve. E no Sermão do Monte tem um bastidor. Né? Tem toda uma história aqui, né? Ela, no capítulo 11, Alberto de Campos diz o seguinte, que depois que foram difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, né? Quando as pessoas começaram, porque é a época de sofrimento, imagina a situação, nós temos o quê? O Império Romano, né? No domínio, né? Lá da Palestina, da região, no domínio, o Império Romano dominando, oprimindo os judeus, né? Dentro do próprio povo judeu, tinha o judaísmo, os judeus, né, os sacerdotes, especialmente os fariseus, e também associados lá aos saduceus, né, que eram classes dentro dos judeus, que oprimiam também o povo. Né? Então,
havia cobrança de impostos, né? O respeito à pessoa humana era quase nenhum. Se discutisse, reclamasse de uma pessoa ali que não gostasse, mandava prender, e dependendo do soldado que tivesse mau humor, passava a espada, dizia que era rebelião e ficava por isso mesmo. Então, a coisa era muito séria. Então, a situação era de opressão. Além disso, naquela oportunidade, muito mais preocupado em arrecadar, né, tomar para si a riqueza do povo, no caso, através dos impostos, né? Não que os impostos, em geral, tenham alguma falha, o problema é o destino, é como se usa, né? Porque imposto está direcionado a cada um dar sua contribuição para o bem comum, não há nada demais. Agora, como se utiliza, esse aqui é o desafio, que deve ser utilizado para o bem comum. E naquele momento não era, muita gente pobre, muita gente doente, né? Não havia, digamos assim, um cuidado com a população mais pobre, ao contrário, era explorado de todo jeito. Então, de repente aparece, né? E, claro, tinha muitos profetas, muitas pessoas que vinham propagando várias coisas, então era comum isso. Mas, de repente, veio alguém, né, que é o próprio governador espiritual do orbe, aquele que governa a nossa vida, e traz com seu amor, com a sua sabedoria, com seu magnetismo pessoal, claridades do reino, mostrando que aquela situação é uma situação temporária de aprendizagem e que todos nós que estávamos vivenciando aquela situação éramos convidados a ver de outra forma. Né? É como você, por exemplo, hoje você pode ver a pandemia do coronavírus como algo opressor. Você pode, meu Deus, não posso sair de casa, é coisa ruim, estou recluso. Teve algumas pessoas, até espíritas dizer isso, estou recluso. Na verdade, poderia ter um outro olhar. Esse pode ser o olhar de reclusão? Pode, mas pode ter um outro olhar. Eu estou recolhido interiormente, estou convidado a ficar mais com a minha família, estou convidado a me aperfeiçoar, a ler mais, a estudar mais, olha aí, aprender um instrumento novo, a fazer algo novo, a fazer mais exercício, a me entender melhor com meus filhos, a brincar com meus netos, depende do olhar. Não é? Olhar para um local, todo mundo pode olhar. Agora, qual é o meu olhar? Depende muito de mim. E Jesus nos convida, e convida aqueles que estavam sendo oprimidos, a esse novo olhar, a um olhar diferente. Olha que interessante, um olhar de amor, um olhar de confiança em Deus. Então, o que aconteceu então? As pessoas começaram a demandar para lá. Habitantes de Corazim, de Magdala, de Betsaida, da Manuta e outras aldeias ali enchiam Cafarnaum, que é onde Jesus, normal, porque Jesus residia em Cafarnaum, como na casa de Simão Pedro. Então, enchiam aquela região porque queriam ver Jesus. E eles procuravam muito Jesus. E procuravam os seus discípulos, porque o discípulo tinha contato com Jesus, eles vão ter contato com Jesus com o discípulo para poder ter acesso a Jesus. Digamos assim que Jesus, entre aspas, fosse o popstar, né? Que verdadeiramente né? É a estrela maior, né? É o nosso sol, né? O sol que nos guia para o sol central, que é Deus. Então, Jesus, as pessoas queriam ficar juntas ali, né? Coladinha, para ver se sondar alguma coisa, está perto de Jesus. Então, e apareceu um grupo visitando quem? Levi, Mateus, cobrador de imposto, que Jesus convidou para participar do seu colégio apostolar, e eles procuraram esse já está aqui, eu marquei algumas partes, não vou ler todo o livro não, para ficar cansativo, só está alguns pontos interessantes, né? Então, eles procuraram a Levi para saber explicações sobre o evangelho, saber mais dessa grande boa nova, boa notícia que esse profeta galileu, que o Messias trouxe, né? Então, Levi olhou eles com uma certa estranheza, porque eram pessoas com dificuldade, e ele, inclusive, não tem, nesse momento, ele não é nada caridoso. Ele não tem o cuidado com as palavras, que nós todos devemos ter. Muitas vezes, nós utilizamos as palavras sem prestar atenção aos efeitos que elas causam. Foi o que aconteceu aqui com Levi. E você? E eu? Temos observado como usamos a nossa palavra? Porque a palavra é a pá que lavra. Lavrar de trabalhar. Ela trabalha algo. Pode trabalhar para me elevar, pode trabalhar para me derrubar. Depende do que eu utilizar na palavra. E ele não teve cuidado. Ele diz assim, olha que interessante, afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem emanar-se como filhos de Deus. Mas olha que crueldade o Levi, o Mateus faz com o pessoal. Mas que podeis fazer na situação que vos encontrais? Aí eles já ficaram assim, meio assustados, né? Dificuldade, ele sabia a dificuldade de cada um. Ele diz, o que te poderá realizar Lisandro, aleijado como és? Então já pegou o aleijado e já disse, você não serve para fazer parte da construção do reino de Deus.
Áquila, e tu? Não foste abandonado pela família sob o peso de sérias acusações? Olha. E por último, e tu, Pafos? Acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então, o que, que ele fez? Compareceram esse grupo de sofredores, foram procurar Mateus, que vivia com Jesus, né, no colégio apostolar, para ele dar explicações sobre isso, para ele estimular, né, e de repente ele coloca para baixo. Ele já começa, digamos assim, apontando defeito. Algo que às vezes, não sei se acontece com você, mas pode acontecer com você ou comigo, de a gente não ter o cuidado devido e chegar alguém, por exemplo, na casa espírita, na nossa casa espírita, e a gente ficar muito mais preocupado, diz, aquele é um beberrão, aquele ali é um drogado, aquele ali não sei o quê, aquele ali trai a mulher. Criticando, julgando, esquecendo a orientação de Jesus, que não devemos julgar para não ser julgado. Mateus aqui foi duro. E o que, que ele fez? De um jeito, eles se olharam, né? O Áquila, o Lisandro e o Pafo se olharam, ficaram pilhados, baixaram a cabeça, tomado de uma, olha o que o Humberto de Campos diz, tomado de uma dor sem limites. Porque Jesus, nas suas pregações carinhosas, deixaram ele entusiasmado, né? Eles ouviram outras pregações. Então, o que eles viram naquele momento? Quando eles eram sofredores, encontram Jesus com um discurso de esperança, de fé, de transformação, de utilização do conhecimento, do sofrimento para crescimento. E, de repente, se animaram. Epa, vamos vir de novo, vamos procurar. Eu, Levi diz isso, aí desanimaram, foram embora. Bom, de qualquer forma, como eles sabiam que o mestre pregaria naquela tarde, lá no monte, haveria uma pregação, o que eles fizeram? Tipo assim, ó, vamos ficar, né? Ele aí é o assessor, mas vamos ficar para ver o artista, né? Vamos ouvir. Será que ele vai dizer a mesma coisa, que a gente não tem chance mesmo? Bom, resumindo toda a história, olha que coisa, Mateus vai dizer a Jesus que fez isso, que fez o que fez. Né? Vai dizer a Jesus, né? Eu estou aqui, para quem chegou agora, estou aqui falando um pouco do making-off do Sermão do Monte, que é trazido na obra de Humberto de Campos, no capítulo 11, falando do Sermão do Monte. Né? A nossa palestra, para quem chegou agora, é Sermão do Monte, Diretrizes para a Felicidade. Seja bem-vindo a todos, você que ligou o canal, que apertou agora, que abriu, que está acessando conosco agora, seja pela TV, pela Rádio Chico Xavier, seja também pelo YouTube e pelo Facebook, né? Pelas mais diversas plataformas. Então, seja bem-vindo. Essa é a nossa proposta agora, uma avaliação, trazer algum conhecimento, alguma ideia, alguma reflexão, procurando ser útil nessa tarde de hoje, de sexta-feira, não é? Claro que você pode assistir esse vídeo outra hora, outro momento, mas atualmente, né, nesse exato momento agora, nós estamos sexta-feira de tarde aqui em Maceió, Alagoas, cumprimentando a todas as pessoas de todos os lugares. Então, o que acontece? Levi faz o que faz, Levi e Mateus, né? Quando ele fala Levi, lembra que é Mateus, ele vai dizer para Jesus, vai conta a Jesus o que houve e termina a sua exposição dizendo assim, quem conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Olha só, dá uma pancada, né? Aleijados e mendigos. Então, de repente, ele se lembra que os pescadores eram pobres. Aí ele dá uma ajeitadazinha, bem, é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, mas não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar nele. Bom, eu, se fosse na minha imperfeição, se eu fosse o artista, eu já ficaria chateado com ele. Rapaz, como é que você fala um negócio desse? Na minha imperfeição ainda, né? Mas Jesus é o mestre, é a expressão de amor de Deus na terra. Jesus olha, então, ele mesmo depois dessa falha, com bondade, bate levemente no ombro de Mateus e diz assim, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Olha, preciosa colaboração dos vencidos do mundo, daqueles que sofrem. O evangelho é a boa nova. Não há de ser a mensagem divina para esses tristes e deserdados da família humana. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Na derrota da sorte, as criaturas, olhem, na derrota da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Olha que interessante. Então, já percebeu que quando a gente está na dificuldade é que a gente vai procurar a ajuda de Deus, vai lembrar que é filho de Deus? Porque muitas vezes a gente está só na curtição, está tudo bom, está tudo bem, né? Antes da pandemia, por exemplo, muita gente nem lembrava que havia casa espírita, que havia, por exemplo, palestras espíritas, livros espíritas, ou outras religiões, né? Muitas pessoas não buscavam contato com o espiritual, estavam muito mais
preocupado com o prazer material, né? Que é uma diferença, não há nada demais que você use o seu tempo à sua disposição também para se divertir materialmente, mas desde que aquele material não seja desvio imoral, desde que a gente siga pelo caminho correto, o caminho ideal, não é? Então, Jesus diz para ele assim: nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E diz: reconhecemos na coragem tranquila que revelam, né, esses caluniados e aflitos, um sublime reflexo da presença de Deus, nosso Pai, em seus espíritos. E Levi ainda tenta contrapor com Jesus. Não, mas o que é que ele diz? Minhas observações partiram tão somente do desejo da supremacia do evangelho entre, olha a besteira que ele vai dizer, entre os que governam o mundo. Aí, Jesus fecha a questão e diz: quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Olha que orientação. O amor não age com inquietação. Aí, Mateus para, né? Sente que a besteira que fez, percebe a profundidade do mestre, porque Jesus dizia as coisas com bondade e com amor, mas com a firmeza de quem sabe o que está dizendo. Sem tratar mal, mas sempre firme. Na firmeza da convicção, que a gente vai ver, inclusive, que essa faz parte de uma das bem-aventuranças, que é da mansuetude. Jesus utilizava-se da sua mansuetude para poder fazer ou dizer o que dizia. Então, bom, para adiantar para a gente, o que é que acontece? Jesus mostra nessa história, Alberto de Campos narra, então, que Jesus, o Sermão do Monte, naquela tarde, Jesus mostrou para Levi e para todos que estavam assistindo, que se dirigia especialmente aos vencidos e sofredores do mundo, naquela oportunidade. Esse discurso de Jesus, que, como diz Emmanuel, são palavras de vida eterna, haveria de tocar todos nós. E quando Jesus se dirige aos corações desditosos, traz a mensagem de conforto, ele dá uma diretriz para como agir. Porque às vezes a gente acha que ser feliz é não ter problema, é não ter dificuldade para vencer, é ter todas as facilidades do mundo. Pessoas há, e nós sabemos disso, que acham que ser feliz é simplesmente alcançar um patamar material que o deixe no gozo pleno, no entretenimento a toda hora, apenas para viajar, fazer e acontecer. E não é por aí. Nós precisamos estar atentos qual é o tipo de felicidade que nós buscamos. Há uma menção no Evangelho de Jesus de que a felicidade ainda não é deste mundo, o reino não é deste mundo ainda. Não é mesmo, porque ainda nós não amamos plenamente. Nós ainda não somos pessoas sábias para escolher bem, para evitar de escolher o que é errado. No entanto, há uma parcela de felicidade, e Kardec faz essa pergunta aos espíritos, na porta da questão 922, se a memória não me falha, se haveria algum tipo de felicidade e que caberia para todo mundo. Estou resumindo a pergunta. Vá lá e pesquisa no livro dos Espíritos. E ele diz, os Espíritos dizem, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a pergunta é, o que eu estou tendo é o necessário ou é mais do que necessário? Ou eu estou me fixando no supérfluo? Eu preciso parar para examinar isso. Não é? Como é que está a minha consciência? Onde habitam as leis de Deus? Quando eu falo assim, por questão do superior, não quer dizer que a consciência seja na cabeça, em que pese a mente seja o local onde eu habito enquanto espírito imortal. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Estou cumprindo as leis de Deus? Posso estar com a consciência tranquila? Mas se falhei, estou procurando corrigir? Então, Jesus dá essas diretrizes para todos nós no seu encaminhamento durante todo o seu evangelho, mas especialmente no Sermão do Monte. Jesus traz algumas bem-aventuranças que nós precisamos destacar. Por quê? O Sermão do Monte é tão importante, como todo mundo sabe disso, que o próprio Mahatma Gandhi, né, esse grande, digamos assim, fundador do Estado moderno indiano, né, a Índia moderna, no sentido da Índia liberta, sabendo dos seus potenciais e buscando o seu crescimento,
foi principalmente através de Mahatma Gandhi, que fez um grande movimento, né, de resistência pacífica à opressão e à exploração, e firmeza de caráter, postura correta, união, libertou a Índia do jugo da Inglaterra, da exploração. E Mahatma Gandhi dizia que nós deveríamos valorizar mais o que Jesus trouxe. Que se perdesse todas as obras sacras da humanidade e restasse o Sermão do Monte, não tinha perdido nada. Veja que força ele deu, ele percebeu, melhor dizendo, que há no Sermão do Monte. Agora, o desafio do cristão é viver o cristianismo em sua vida. Todos nós precisamos estar atentos a isso. E então, Jesus, ele traz para nós algumas bem-aventuranças. A primeira delas, e eu acredito que seja o pilar, a mais importante, no sentido de embasar a nossa vida, é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala reino dos céus e reino de Deus, são expressões semelhantes. Porque o reino de Deus é o reino do céu. O céu é onde habita, onde domina inteiramente a vontade de Deus. Então, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, humilde, aquele que percebe o seu lugar que está e o lugar que deve alcançar. Aquele que, como diria Sócrates, é tão inteligente que sabe o que não sabe. Porque ele costuma dizer aquela frase de Sócrates, só sei que nada sei, mas tem uma dele também, atribuída a ele, que eu acho muito interessante, que é inteligente aquele que sabe que não sabe. Ele mesmo, quando questionado, quando foi, digamos assim, apontado como o homem mais sábio da antiguidade pelo oráculo de Delfos, pelas pitonisas, pelaquela determinada momento em que houve, naquela oportunidade, era o médio moderno de hoje, na época, as pitonisas, dizendo que ele era o homem mais sábio, ele foi buscar esse questionamento, perceber, e foi buscar várias pessoas, várias áreas, para perceber se realmente ele era mais sábio, porque ele não estava acreditando naquilo. E ele começou a perceber, perguntava às pessoas que era bom numa área, mas não era em outra, bom numa área, não era em outra, e ele percebeu, então, e ele percebia que ele não era bom em muita coisa, né? Muita coisa ainda que ele precisava, ele não se achava bom, apesar de ser. Ele é um dos ministros do Cristo. E ele chegou ao ponto de perceber, realmente, eu posso ser considerado mais sábio, no sentido de que eu sou talvez aquele que mais sabe que nada sabe. Por isso que diz, nada, o que sei que nada sei. É porque o que nós sabemos a nível de conhecimento de espírito imortal, e onde podemos chegar, é uma gota no oceano. A nossa plenitude, a gente não tem nem ideia de como é que ela é, mas a gente pode imaginar o modelo Jesus. Mas para isso eu preciso da humildade. Eu preciso parar para perceber onde é que está a minha deficiência, onde é que está a minha dificuldade. Eu preciso reconhecer, por exemplo, quando não agir de uma atitude amorosa, reconhecer um defeito que eu tenho, a minha vaidade, a minha inveja. Eu preciso reconhecer esses defeitos. Como eu vou corrigir se eu não perceber isso? E para isso precisa de humildade. A humildade nos leva, muitas vezes, a um crescimento interior que a gente nem imagina. Quando a gente começa a se reconhecer como necessitado de crescimento, de capacitação. Não sentir o coitadinho, não, mas sentir um filho de Deus que precisa desenvolver o potencial que há em si. E é muito grande. E Jesus disse, bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, porque serão consolados. E esse bem-aventurados os aflitos que serão consolados é porque todos serão consolados, sim, mas todos aqueles que sabem sofrer, não os que não sabem sofrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec esclarece muito bem essa mensagem quando ele traz a justiça das aflições, as causas anteriores, as causas posteriores, mostrando se um Deus justo, e Deus é soberanamente justo e bom, ninguém pode sofrer injustiça. Não é verdade? Aparentemente injustiça na justiça dos homens, mas de Deus não. Deus tem ciência de tudo. Tudo que acontece é conforme a vontade de Deus. Não há nada de errado, está tudo certo. É bom a gente pensar assim, porque a verdade é essa. Por isso que Jesus disse, conhecer a verdade nos libertará. Quanto mais eu conhecer a verdade, mais eu vou me libertar. Então eu serei consolado, sim, a partir do momento que eu compreender quais são as causas que me trazem o sofrimento e que eu posso superá-las. Por exemplo, imagine uma pessoa ciumenta. Tem causa de sofrimento maior do que o ciumento? O tempo todo ele não tem sossego. E a gente percebe que o medo de perder vem da ilusão de se ter. A gente precisa ter essa consciência. Ninguém é dono de ninguém.
Então, esse aflito, por exemplo, pelo ciúme, ele será consolado a partir do momento em que ele conhecer a causa de tudo isso. Essa possessividade que ele tem, que pode ser trabalhada através da autoestima e da confiança no outro. Então, são diretrizes do Cristo que podem ser aplicadas para nós. Essa é uma das interpretações que eu trago, você pode trazer outra. E quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é bom deixar claro, manso é aquele que trabalha com doçura, com brandura. Firme, quando é necessário ser firme. Por exemplo, uma mãe que diz para o filho, filho, vem cá, vai forrar sua cama. Mãe, filho, a cama é sua, você já sabe forrar. Se não sabe, vem que eu vou lhe ensinar. Né? Mas você precisa ser responsável. Não, filho, já falei. Então, a mansuetude com firmeza. Ser manso não quer dizer que você não tenha firmeza de convicção. Não, mas você trabalhar em si, eu também, nós, né? De você não, nós trabalharmos em nós, cada vez mais essa prática da brandura para poder nos conectar, porque Deus é amor. Agir com grosseria é afastar-se de Deus, porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o ódio, o amor aproxima de Deus, mas o ódio nos afasta. E nós precisamos ficar atentos a isso. E então, e neste nosso planeta, nessa transformação que está acontecendo, não ficarão os violentos, os que acham que no poder, com a grosseria, com a falta de educação com as pessoas, que tratam mal, essas pessoas passarão por desafios para poder acordar. Mas aqueles espíritos empedernidos que não querem mudar, que acham que a violência é um meio de conquistar, é um meio de vencer, é um meio de dominar, essa violência, ela está com dias contados, porque o planeta está passando por uma transição planetária, estamos indo para a regeneração, e só os mansos e pacíficos ficarão aqui. Por isso que herdarão a terra, como disse Jesus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós, uma definição de justiça, Kardec está no Livro dos Espíritos. Justiça, respeito ao direito dos outros. Então, quando eu respeito o direito dos outros, eu estou sendo justo. Porque, em verdade, também eu gostaria e quero que meus direitos sejam observados e respeitados. É aquela frase famosa de Jesus que resume toda a lei e os profetas: faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. E aí a gente consegue, então, seguir adiante sendo aquele que tem sede de justiça. Nas menores atitudes, procura ser justo. Não, isso não é meu, isso é seu. Ou então, eu não vou dizer isso porque eu não gostaria que dissesse comigo. Isso é ser justo. É mais uma bem-aventurança que a gente pode colocar na nossa vida para alcançar a felicidade. Nós temos também bem-aventurados os limpos, antes disso, os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está no Pai Nosso, perdoai para ser perdoado. Ora, como eu vou querer esquecer de que eu necessariamente, diariamente, preciso de perdão? Quantas vezes eu não falho? Por que Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra? Porque eu, quando eu ouço isso, não pego nem na pedra para tirar. Que todos nós temos falhas ainda. Dia chegará em que alcançaremos a perfeição e não teremos mais erro de conduta, desvio de conduta. Mas até então ainda estamos cometendo. Mas por isso, quem é misericordioso é aquele que já reconhece as próprias faltas, tem humildade, olha uma coisa ligada com a outra, tem a humildade de reconhecer as próprias faltas. E aí ele começa a aumentar a compreensão dos erros dos outros. Ah, eu também falho. E ele começa a perceber que, sabe, aceitar a miséria dos outros. Não a miséria no sentido material que a gente deve socorrer, mas a miséria moral que a gente deve acolher e apoiar e exemplificar. Por isso, de misericórdia, de compaixão, acolher o outro como ele é. Amar é aceitar o outro como ele é e ajudá-lo a mudar do que ele quiser. Mas, acima de tudo, é eu dar conduta através do exemplo. Falar, sim. Devemos conversar, dialogar uns com os outros. Ouvir mais e falar menos. Mas precisamos também, acima de tudo, dar o exemplo que nós dizemos que é certo. E aí, tem uma outra mensagem que Jesus diz, uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, que são os puros de coração,
porque verão a Deus. Não há como ver o amor puro não tendo pureza no coração. Não há como orar a Deus, e Jesus recomenda isso. Se está magoado com alguém, se tem alguma coisa com teu irmão, reconcilia-te antes de orar a Deus. A proposta nossa para ver a Deus, como Deus é a pureza do coração, é o sentimento puro, é vencer a mágoa, o ressentimento, a culpa, todos esses sentimentos que atrapalham a nossa visão espiritual. Vai ser de uma hora para outra? Não, mas precisamos começar. Aquela coisa que eu falei no começo da nossa fala. O pianista veio e disse, esta aqui é a forma de tocar o piano correto, toma aqui a partitura, toma aqui um sistema de estudo. Mas se eu ficar só olhando e nunca tentar tocar, se não me exercitar, quando é que eu vou começar? Quando é que eu vou chegar a tocar bem se eu não começar a tocar agora? Então, a necessidade nossa é de começar. Por isso que estamos encarnados. Por isso que desencarnamos e reencarnamos. Por isso que estamos vivenciando o que estamos vivenciando, para que nós possamos exercer, acima de tudo, a confiança em Deus. E ele então diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é criticado, quando a gente age errar, age certo e as pessoas criticam, paciência, Chico Xavier, nosso amigo já dizia, viva de tal maneira que as calúnias percam sentido. Deixe que falem, faça o certo. Madre Teresa de Calcutá já dizia para a gente, vais praticar bondade, vão te chamar de bobo, mas seja bom a si mesmo, porque no final é entre você e Deus. É bom que a gente fique atento a isso. Então, agir independentemente de que as pessoas não critiquem, se for certo. Não precisa estar dizendo para ninguém que o outro está errado. Haja certo. Chega num determinado local, tem uma fila. Tem gente que está furando a fila. Tem gente que está fazendo o errado. Faça o certo. Se você não é a pessoa que organiza a fila, fique calado, fique na sua, assiste, cumpra o campo. Evite de falar, de criticar e faça o que tem que fazer. Fazer o certo. Porque o certo é certo, mesmo que muita gente não esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que muita gente esteja fazendo. Devemos evitar de seguir com a multidão quando a multidão está errada. A nossa linha de conduta é a nossa consciência onde está a lei de Deus. Na dúvida, pergunta a si mesmo o que Jesus recomenda que eu faça, o que ele faria no meu lugar. E aí a gente vai ter um norte a seguir, vai saber como atuar. Bem-aventurados, olha que interessante. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados por causa de mim, por causa da minha causa. Por quê? Aquele que procura de certo, sabemos todos nós que mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar os adversários do evangelho. Acontece. Existe, podemos dizer, os adversários do evangelho, existe a multidão, existe os discípulos, existe os apóstolos. O adversário do evangelho é aquele que é contrário à lei do amor, ainda, porque não despertou em si o amor. A multidão já é um salto, saiu daquele aniversário e percebeu a beleza do evangelho através do exemplo das pessoas ou através da fala das pessoas. Já admira o conceito. Mas aí tem um momento posterior, quando a gente passa a ser discípulo, que é aquele que busca seguir. Não segue 100% ainda, mas busca seguir o evangelho. O esforço diário de cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Essas diretrizes do Sermão do Monte são linhas de ação. É um esforço para segui-las. E esse esforço é diário. Mesmo que eu caia hoje, amanhã começa de novo. Como é que eu fui hoje? Não foi legal? Vou tentar de novo. Ou então agora não foi legal? No momento posterior, vou tentar ser melhor. A vida, ela é eterna. E eu preciso, para alcançar essa vida eterna, eu preciso, a cada momento, construir essa eternidade através das boas condutas. Então, quando eu procuro agir dessa forma, eu estou me guiando para Deus. E aí eu posso, sim, efetivamente dizer que estou seguindo a Jesus. Não da boca para fora, não simplesmente dizendo que eu posso seguir a Jesus de qualquer jeito, não, porque o verdadeiro cristão é aquele que efetivamente segue. No Sermão do Monte, no final, Jesus diz assim, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica equivale ao homem que construiu a sua casa numa rocha. Veio a chuva, veio os ventos e não derrubaram a casa. E aquele que ouve e não pratica equivale àquele que construiu a casa na areia e veio a chuva, a tempestade
e veio as dificuldades e ruiu a casa. Nós podemos fazer várias interpretações desse texto. Jesus, inclusive, ele utilizou-se dessa metáfora, certamente, pelas nossas pesquisas, porque naquela oportunidade, as habitações, né, na época em Jerusalém, especialmente, na Cafarnaum, na grande Cafarnaum, nas aldeias, a maioria, né, naquela região da Palestina, as casas, elas tinham chamados assoalhos, né, as bases delas, o piso, né, eram feitos, as pessoas procuravam fazer nas casas por que fazer em local duro? Porque havia um perigo de terremoto, havia perigo de tempestade, chuva, e podiam derrubar as casas. E então, quem era sábio era aquele que construía a casa numa rocha, porque senão depois a tempestade, o terremoto, a chuva, o vento, o rio, vinha e poderia derrubar. E Jesus faz essa semelhança para fixar no conhecimento da pessoa daquela época, trazido para nós a mesma coisa. Quem segue Jesus está construindo a sua casa, especialmente a casa mental, numa rocha, fazendo para si mesmo uma estrutura que passará por qualquer dificuldade e seguirá adiante. Porque o espírito mortal, ele vence qualquer dificuldade, se ele quiser vencê-la. Senão, ele se deixa vencer por ela. E vai sofrer temporariamente até despertar. Porque o sofrimento também tem essa função. A dor é o despertador do amor. Então, meus irmãos, nós estamos chegando já próximo do nosso encerramento. Como eu falei para vocês, não dá para a gente falar tudo porque o tempo é curto. 1 hora é muita coisa, mas para a gente falar muita coisa, eu queria apenas trazer essa mensagem que Jesus trouxe, essas 2 linhazinhas também para os discípulos, para aqueles que buscam seguir Jesus. Ter as bem-aventuranças, né, que estão no Sermão do Monte, como norte para a vida, a humildade, a misericórdia, a mansuetude, ser um pacificador, estar no local onde a coisa não está legal, em vez de brigar, se não conseguir acalmar o ambiente, pelo menos fazer uma oração. Procurar, acima de tudo, ser justo nas suas atitudes, no dia a dia. Isso é seguir as bem-aventuranças diretrizes de Jesus. Mas tem 2 linhas interessantes que ele também coloca, que é: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal serve para dar sabor, não para salgar. Salgar apenas quando for para evitar que se estrague. Mas a gente não deve salgar a vida do outro. A gente deve dar sabor. E dar sabor é acolher, é tratar bem, é respeitar, é ser alegre, ser feliz nos momentos possíveis da vida. E quando tiver na dificuldade, lembrar que ela é temporária. E ser luz do mundo é, através do bom exemplo, estimular as outras pessoas a fazer o que é bom. Isso são diretrizes para a vida eterna, para a verdadeira felicidade, para despertar do amor e da sabedoria. Estamos concluindo. Espero tocar uma musiquinha, né? Eu não sei se o nosso querido amigo Ivan, né, está em cima da hora, mas vamos tocar uma música para concluir, convidar vocês neste momento de desafio que veio na pandemia do coronavírus, agradecendo a companhia de todos, a presença de todos, concluindo com uma música para que a gente possa lembrar sempre daquela mensagem de Jesus, quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E nós criamos a música Amai-vos uns aos outros, que é a mensagem mais forte que Jesus colocou para nós repetirmos e praticarmos. Ao ponto do Chico Xavier dizer que se tivesse algum poder, colocaria no portal das casas, no frontispício das casas, para a gente se lembrar. E eu tive a alegria de, quando eu estive em Pedro Leopoldo, na casa dele, no jardim, a plaquinha estava lá. Tem uma plaquinha. Não sei quem colocou, realmente, na hora eu não perguntei. Digo, essa frase que o Chico fala tanto está aqui. Então vamos nós? Vamos dessa música, amai-vos uns aos outros. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu os aliviarei, os aliviarei, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, seja onde for. Basta que observes em tua vida a lei do amor. Amai-vos
como eu vos amei. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como ama você. Fazendo aos outros o que gostaria que fizesse a você. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ame aos seus inimigos e faça o bem aos que odeiam você. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Tenha certeza, é o melhor a fazer. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Meus irmãos, obrigado pela companhia, pela presença. Obrigado a todos da TV e Rádio Chico Xavier, a todos os nossos irmãos. Um beijo no coração de todos que nos acompanharam pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Chico Xavier, pela TV Chico Xavier, por todas as plataformas sociais, mostrando, acima de tudo, que, a humanidade, na Terra ou fora da Terra, ela é uma só. E o traço que nos une, como diz Emmanuel, é o amor. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de todos vocês.